Olá, crianças! Hoje é uma aula especial do Dia das Crianças e é uma lição objetiva. Ela é baseada na Bíblia, uma história que vocês talvez já conheçam. Mas antes disso, eu queria perguntar a vocês já se sentiram pequenos? Assim, que não conseguem fazer e se sentem especiais, acham que são inferiores, ou já se sentiu assim sozinho, ou que Deus não o ama? Eu já me senti algumas vezes. Mas sabe, estou lembrando de uma promessa. Isso! Uma palavra que Jesus deixou para nós. Vamos olhar aqui na nossa Bíblia com nossa lupa bem grande. Oi, pegaram a nossa Bíblia e olhar o que ela tem para nos ensinar hoje. Olha que especial. Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 1, parte B, diz: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Que promessa especial. Vamos olhar aqui no nosso visual para ficar mais fácil? Repetir mais uma vez? Não temas, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Isaías 43, 1. Não temas. Ele primeiro diz para a gente não ter medo no nosso coração, nem receio. Sabe por quê? Porque ele nos resgatou. Resgatar significa nos livrar de alguma coisa que nos prendia. Estávamos presos e distantes de Deus por causa do pecado, que a gente já falou, e o pecado nos separava de Deus. Mas quando Jesus, ele morreu na cruz, ele nos resgatou, pagou o preço do pecado, que era meu e seu. E ele nos chama pelo nome, isso, ele conhece o seu nome. E nós pertencemos, você é meu, pertencemos a Jesus. Se você ainda não conhece a Jesus, se tem dúvida no seu coração, se você pertence a Ele, você pode conhecê-lo hoje através da história. Mas você que já conhece a Jesus, está com medo no seu coração, se as coisas erradas que você faz, será que Jesus saiu do meu coração? Tenha certeza que Ele já o resgatou. Ele conhece você pelo nome e você pertence a Jesus. Vamos então memorizar esse versículo? Eu vou segurar aqui, assim, vai ficar mais fácil. E aí, eu vou segurar aqui, ó. Eu vou levantar o pão. Quando eu disser o pão, aí você vai dizer a primeira parte do versículo. E quando eu levantar o peixe, olha aqui o peixinho, então você diz a outra parte, tá certo? Vamos lá então, meninos e meninas, vamos lá? O pão, não temas, pois eu o resgatei. E as meninas que são um peixinho, vamos lá então? O peixinho, assim. Eu chamei pelo nome, você é meu. Vamos de novo, o pãozinho? Vamos lá? Quem é pão? Vamos lá. Não temas, pois eu o resgatei. E as meninas que são um peixinho? Eu chamei pelo nome, você é meu. Isaías 43, 1. Vocês guardem esse versículo no coração. E a história de hoje, nós vamos convidar agora, de agora em diante, ela participará conosco das histórias. A Amora, isso é minha nova amiguinha que participa das histórias. E eu vou deixá-la aqui. Vamos ver então qual a história de hoje que nós iremos contar? Pequenos presentes nas mãos de Deus. Mas antes nós vamos orar e entregar essa história nas mãos de Jesus.
Papai do céu, fala ao nosso coração. Obrigado, porque o Senhor faz dos pequenos presentes que nós somos grandes coisas. Ó Deus, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. O nome desses personagens não está na Bíblia, mas aqui nessa história do Max Lucado, ele dá nome aos personagens que vocês vão ver, tá certo? O pequeno Eliseu, ele estava muito empolgado, olhando para o mar, e ele estava vendo de longe um barco. Isso, um barco, tinha alguém no barco que ele estava interessado em ver, naquela lugar onde ele morava, ao lado do mar de Tiberíades, na região de Israel. E ele falando com a mãe todo empolgado: mamãe, eu posso vê-lo de longe. E aí a mamãe logo perguntou: quem? Ele ainda está lá. O que ele está fazendo? Eliseu, muito empolgado, falou para a mamãe dele: mamãe, ele ainda está no barco, falando para a multidão. E assim, ele logo perguntou: mamãe, eu posso ir lá ver? Eliseu, só depois que você terminar a sua tarefa. Eliseu, então, logo perguntou à mamãe. Todas as pessoas diziam que Jesus, o Filho de Deus, ele era Deus, vinha de Deus. A mãe ficou sem saber o que responder e assim ela pensou, olhou para o seu filho de 10 anos e pensou: filho, eu acho que ele vem de Deus, mas eu não tenho muita certeza. Eliseu queria muito ficar perto e ouvir Jesus falar. Sabe o que acontece? Acontece que a mamãe disse: se ele vem realmente de Deus, você precisa logo limpar o forno. Eu sei que ele ia querer que você fizesse isso. Eliseu todos os dias tinha essa tarefa especial. Ele parecia muito com o papai dele e tinha traços bem parecidos com o papai, suas sobrancelhas que levantavam quando ele estava animado, suas covinhas no rosto, cabelo escuro. Ele era um menino muito útil e gostava de ajudar a mamãe. O papai do Eliseu, quando era vivo, ele tinha deixado um grande forno, bem grande, porque ele queria ter uma hospedaria. Mas o papai do Eliseu ficou doente e morreu. E tudo que eles tinham era um grande forno, uma casa pequena e muita saudade do papai. A mamãe, Miriam, aproveitava sempre aquele forno, sabe? Enquanto Eliseu limpava o forno, a mamãe, ela preparava o pão. Enquanto o Eliseu, ele ia lá na praia comprar peixes, a mamãe botava no forno os pães para assar. E enquanto os peixes assavam, Eliseu preparava os cestos para eles venderem alimento e se sustentar para os viajantes e para os pescadores. Logo o priminho dele chegou. Eliseu! Ele está lá na praia. Os homens, papai e Pedro, eles não conseguiram pescar a noite toda. Mas Jesus disse para que eles tentassem de novo. E quando eles tentaram, algo aconteceu. Muitos peixes pularam e vinham para a rede. Está tão cheio o barco do papai que falta rasgar a rede. Então, Eliseu pediu autorização à mamãe com um olhar e a mamãe disse: vão! E assim Eliseu correu para o mar. E sabe, quando ele chegou lá, era do jeito que Eliseu o seu primarão tinha falado. Jesus estava sentado num barco, conversando com Pedro e acenando assim com a cabeça. E tinha tantos peixes nos barcos. E alguns voltavam até para o mar. Imagine que alegria daqueles pescadores. Mas teve um momento que Jesus encontrou o olhar de Eliseu.
Eliseu ficou tão feliz e ele foi para casa levando os peixes com muita alegria e contou para a mãe toda a história. E ele disse: mamãe, sabe quando a neblina é afastada pelo sol e nós nos sentimos aquecidos? Ai, foi assim que eu senti. Meu coração se aqueceu e eu fiquei feliz. A mamãe ficou feliz com o seu filhinho. Naquela noite, ele pensou. Queria dar um presente para Jesus. Mas ele não tinha nada. E a mamãe então logo lhe explicou: filho, se Jesus é quem ele diz ser, ele não precisa de grandes presentes. Ele pode fazer grandes coisas com presentes pequenos. Eliseu ficou guardando aquela palavra no coração e continuou querendo dar um grande presente para Jesus. Passaram-se uma semana, Jesus voltou para a sua aldeia em Tiberíades outra vez. E dessa vez foi um amigo vizinho, José. O seu pai tinha emprestado a sua casa, que era a maior da cidade, para Jesus falar naquela tarde para a multidão. Eram tantas pessoas que tinham naquela casa. Os dois correram para ver Jesus, mas eles não conseguiam ver Jesus. As janelas estavam cheias de gente, a porta também. Tinham homens até que levaram um paralítico lá, aqui ó, pelo alto do telhado. Abriram um grande buraco para descer aquele paralítico, mas eles não conseguiram entrar. Eliseu, ele mais uma vez desejou dar algum grande presente para Jesus, mas ele não tinha grandes coisas, a casa dele era pequena e ele também não tinha um barco, ele não tinha nada para dar a Jesus, pensava Eliseu. Passou-se então o outro dia e a mamãe Miriam e o Eliseu foram para a casa de Pedro ouvir as histórias de Jesus e jantar em família. E olha que especial, Pedro falava de muitas histórias, e a história que ficou no coração de Eliseu foi daquela mulher que um dia, Jesus comendo na casa de um dos discípulos, ela trouxe um perfume caro e derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Ai, mas Eliseu não tinha um barco, ele também não tinha uma casa grande. Não tinha muito menos um perfume caro para dar a Jesus. Eliseu pensava: eu não tenho nada para dar a Jesus. Passaram-se os dias e Jesus estava nas regiões perto de onde Eliseu morava. E a mamãe decidiu então ir de manhã cedo fazer aquela viagem e ouvir Jesus falar para a multidão. Ah, Eliseu ficou tão feliz que ele acordou assim muito cedo. O sol nem tinha acordado ainda. Preparou a sua cestinha com o lanche e fez aquela grande viagem até o lugar onde Jesus estava. Quando Jesus chegou lá, sabe o que é que aconteceu? Aconteceu, crianças, que havia uma grande multidão e no meio da multidão tinham pessoas doentes, paralíticos, cegos, e eles eram curados. E Jesus falava do reino de Deus. Tinha muita gente naquele lugar e havia muita grama. Mas um dos discípulos, alguns deles, começaram a ficar assim inquietos, porque no meio daquela grande multidão era muito distante qualquer lugar para eles se alimentarem. E falaram entre si: é melhor essas pessoas irem para casa, nós não temos como alimentá-los. Mas Jesus ouviu e disse para os seus discípulos: deem vocês mesmos alimento para eles. Mas Jesus sabia no seu coração o que ele iria fazer. Então, o pequeno Eliseu, ele
olhou para a sua cesta. Ele sabia no seu coração o que devia fazer. Quando os discípulos passaram para ver quem tinha lanches, sabe o que é que aconteceu? Eliseu deu a sua cesta para Jesus. Então, Jesus, ele olhou para Pedro e Pedro sentiu o seu coração aquecer de alegria outra vez. Crianças, e quando isso aconteceu, eu vou dizer o que aconteceu. Jesus, ele então, daquele dia, Eliseu nunca mais esqueceu o que aconteceu. Jesus, então, levantou a cesta para o alto e ele orou e agradeceu ao Pai. Sabe? Era como se a cesta não tivesse fundo. Isso! Peixes começaram, as pessoas pegavam seus peixes e os pães e eles iriam pegando e mais pães e peixes e mais peixes e mais pão e ia saindo da cesta, mais peixes e mais pão ia saindo da cesta. Todos foram alimentados. E sabe o que aconteceu? Ainda sobraram 12 cestas com as sobras. Que especial! Jesus olhou novamente para Eliseu como em agradecimento. E Eliseu sentiu o seu coração encher de alegria. Sabe, crianças, o que é especial nesse momento? Às vezes, como Eliseu, ele tinha apenas os cestos com seus lanchinhos. Às vezes pensamos que não tem um. Você que conhece Jesus, pensamos que não tem grandes coisas para dar a Jesus. Você tem, você pertence a Ele. Você tem suas mãos para ajudar a mamãe em casa, ajudar nas tarefas da casa. Você tem a sua boca para falar para os seus amiguinhos que Jesus ama eles e poder falar da história da salvação para eles. Você tem os seus pezinhos que podem ir até visitar aquele amiguinho que está doente, dar um abraço com seus braços na vovó que está com saudade e precisa de carinho. Você pode também com a sua boca perdoar os seus amiguinhos que machucam você, porque você tem Jesus no coração. Não é especial? Eliseu tinha apenas pães e peixes e deu tudo o que tinha para Jesus. E Jesus fez grandes coisas especiais. Passaram-se os dias. Eliseu, depois daquele grande milagre, ele sempre guardou no seu coração o olhar de Jesus para ele. E ele também lembrou-se daquela lição por toda a vida. Passaram-se alguns meses e eles já estavam em Jerusalém, olhando para aquele monte, o monte da caveira, e lá eles viram as cruzes, as 3 cruzes. E numa delas Jesus estava pregado e ele estava entregando a sua vida para salvar o mundo. O pequeno primo dele, Arão, eu imagino assim, né? Que eles talvez estivessem lá naquela cena. Então, ele pensou, mas como um homem só pode salvar o mundo inteiro? O mundo é tão grande. Eliseu, no seu coração, deve ter pensado algo assim. Deus pode fazer grandes coisas com pequenos presentes? Imagina o que Ele fará com o seu melhor presente, que é Jesus. Ele fará coisas grandiosas. Nós aprendemos, crianças, hoje, que nós não precisamos temer, porque Jesus já nos resgatou ali na cruz do pecado, de ficarmos separados deles para sempre. E Ele nos conhece pelo nome e somos dele. Se você conhece Jesus, já tem essa certeza no seu coração, porque Ele já o resgatou. Mas se você ainda não conhece, tem dúvida no seu coração, lembre que os seus pecados, aquilo que fazemos de errado, nos separa de Deus. Mas há uma solução para sermos resgatados, livres dessa prisão do pecado, dessa culpa que você carrega no seu coração. Confie e creia que Jesus morreu
ressuscitou dos mortos e Ele, para que seus pecados fossem perdoados, Ele deu o seu melhor presente, a sua vida, para resgatar você. Se você crer no seu coração, a Bíblia diz que você será salvo. E tenha certeza hoje que você pode sim ser resgatado, chamado pelo seu nome e pertencer a Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por essas crianças que hoje receberam Jesus e estão sendo chamadas pelo nome. E também agradecer por essa mensagem tão especial que aprendemos, que Deus pode fazer com coisas muito grandes com pequenos presentes. Vamos orar? Papai do céu, nós te agradecemos por essas crianças hoje. Entenderam que pertencem ao Senhor e o Senhor as chama pelo nome e o Senhor faz grandes coisas com pequenos presentes que somos nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor também nos resgatou. Oro por essas crianças que estão hoje recebendo ao Senhor Jesus. Que o coraçãozinho delas se aqueça por saber que hoje estão pertencendo a Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe e um feliz Dia das